Pessoal, vou criar uma aula sobre a origem do socialismo, porque vai ser importante todo mundo saber do que a gente está falando, né? Em primeiro lugar, né, antes de mais nada, tem um alerta para vocês. A palavra socialismo, ela muda de acordo com a época que você está falando e de acordo com o lugar que você está falando. Então, presta atenção, porque às vezes o que significa socialismo aqui no Brasil não significa a mesma coisa nos Estados Unidos. Hoje, se eu jogar no Google aqui, PSB, eu vou encontrar o Partido Socialista Brasileiro, ok? E isso não tem nada a ver com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A palavra é a mesma, mas é tão diferente quanto manga da camiseta e manga de comer, ok? Então, isso é uma atenção, prestem bem atenção nisso. Quando a gente está falando de socialismo, a gente tem que sempre fazer a pergunta, tá, você está falando de que lugar do mundo? Brasil, Estados Unidos, União Soviética? De quando? Ok? Então, quando começa o socialismo? Quando essa palavra surge? Em primeiro lugar, o socialismo ele surge quando tem uma coisa chamada Era das Revoluções. Então, o mundo está passando por um monte de transformações, muitas transformações. Então, o Brasil está ficando independente, Estados Unidos, Argentina, vários países estão ficando independentes. Está surgindo uma revolução na mente das pessoas, chamada de iluminismo, que é muito importante vocês estudarem. Então, aqui surge, por exemplo, a ciência do jeito que a gente conhece, de descobrir as coisas, surgem a divisão de três poderes, surge enciclopédia, a ideia de explicar o mundo sem usar nada da religião, tem que usar só as coisas da ciência, etc. Tudo isso mudou muito a cabeça das pessoas. Isso vai ajudar na Revolução Francesa, que foi uma revolução absurda. Você destruiu uma monarquia de quase 1000 anos e substituiu por uma república. Se condenou o rei à morte, ou seja, mudou tudo. Nessa mesma época, você estava tendo uma mudança muito grande na vida das pessoas, porque o capitalismo estava começando a crescer demais e se acelerando por causa de novas invenções, principalmente da Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava criando aquilo que vocês já sabem, cidades grandes, pessoas morando, trabalhando em fábricas, pessoas ricas e pobres ao mesmo tempo convivendo juntos. Tudo isso junto foi um caldo para ideias novas. Okay? Então, nessa época surgiram muitas ideias novas, muitas. Então, anarquismo, liberalismo, conservadorismo, do jeito que a gente entende hoje, todas essas ideias foram colocadas em práticas nessa era das revoluções. Classe social, romantismo, tudo isso criou um mundo, que é mais ou menos o mundo ainda que a gente vive. Pelo menos as palavras, como se fosse a nossa mente ainda é pensada pelas coisas que foram criadas nessa época. E o socialismo, ele tem, digamos, uma mamãe, entendeu? A mamãe é a Revolução Francesa, entendeu? Então, a Revolução Francesa, ela tinha esses ideais que vocês conhecem, que primeiro, o grande ideal era deixar todo mundo igual. Então, a Revolução Francesa, uma grande vontade das pessoas que fizeram a Revolução foi lutar contra a desigualdade. As pessoas nasciam pobres e elas tinham que ser pobres. Na cabeça delas, o mundo era totalmente desigual. Então, você nascia pobre, o seu jeito de falar era diferente, o lugar onde você podia ir era diferente, etc. A Revolução Francesa também defendeu a liberdade. Então, a liberdade de dois tipos aqui. A liberdade das pessoas. Então, as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de ter suas coisas, sem o governo tomar delas, sem ser um governo autoritário. E a liberdade dos países escolherem seus governantes. Ok? Ao mesmo tempo, a Revolução Francesa colocou a terceira coisa que a gente não fala muito, que é a fraternidade, que é um sonho. Um sonho do quê? De tudo ficar bem. No futuro, todos os povos viverem em paz. Ok? Por que isso é importante? Porque os socialistas, eles são os filhos da Revolução Francesa. Socialistas são as pessoas que vão fazer essa pergunta. Tá, eu quero criar um mundo com liberdade, igualdade e fraternidade, beleza? Eu quero criar esse mundo. Um mundo onde eu teria todo mundo vivendo bem, um mundo onde
eu teria as pessoas vivendo de uma forma justa, ou seja, sem pobreza, sem violência, um mundo onde todo mundo era igual, ou seja, eles achavam que igualdade era uma coisa ótima. Pô, vamos deixar todo mundo igual, por quê? Porque eles vieram de um mundo onde, se você era nobre, você podia fazer um monte de coisas, se você era pobre, você não podia nem casar com pessoas do jeito que você queria. Bem, esse mundo a gente chama de utopia. Então é um mundinho aqui perfeito, lindo, onde todo mundo é feliz. Eles achavam realmente que eles poderiam construir um mundo onde todo mundo era feliz. Bem diferente de hoje, a fé deles. E esses socialistas, eles se perguntavam o seguinte: onde está o problema? Então, para eles, o problema estava na propriedade. Ou seja, as pessoas não eram nem livres, nem iguais, porque uma pessoa era dono das coisas, como você pode ver aqui nesse desenho, enquanto essas pessoas não são donos de nada. Até hoje a gente vê isso, a gente vê lá bilionários que têm dinheiro para fazer bolo de ouro, entendeu? E isso não é zoeira, entendeu? Os caras fazem bolo literalmente de ouro, ok? E, ó, $725 e gente que não tem o que comer. Então, para os socialistas, o problema era, bem, a propriedade privada é o que causa isso. Então, eles começaram a procurar uma sociedade onde não tinha propriedade privada, onde todo mundo seria igual, onde todo mundo seria dono de tudo. Daí surgem as primeiras vezes onde as pessoas começam a falar socialismo. Então, não tem muito clareza no começo, né? O que é socialismo? O socialismo é uma ideia onde todo mundo teriam as mesmas coisas, todo mundo fosse todo de tudo, fosse uma vida perfeita, feliz, etc. Para ele, se todo mundo fosse dono de tudo, mano, os problemas teriam acabado. Curiosidade, nessa época surgiram muitas ideias, então começaram a se fazer experimentos nos países para, para fazer comunidades onde todo mundo é igual, ok? Então lá na França tinha isso, comunidades onde todo mundo era igual, nos Estados Unidos teve isso, e no Brasil também teve, né? Porque um filhinho do socialismo é o anarquismo. Então, para o anarquismo, o problema ele é além disso. Então, para o anarquismo, o problema é no poder. Então, se para o socialista o problema é a propriedade privada, ou seja, alguém é dono de algo, para o anarquista o problema é que existe alguém que manda. E os caras fizeram lá no Paraná uma sociedade anarquista socialista chamada Colônia de Sicília, onde todo mundo vivia livre, todo mundo morava em harmonia, todo mundo tinha amor livre, entendeu? Pesquisem aí para ver o que acontece. A comunidade de Colônia Cecília. E aqui a frasezinha dele, ó. Não hierarquia, sim utopia. Utopia, esse mundo perfeito. Beleza? Até que veio o seguinte. Atenção, antes de falar do Marx. Nessa época, não tinha diferença entre socialismo e comunismo. As pessoas falavam muito mais a palavra socialismo do que comunismo, ok? Quando tinha a palavra comunismo, era esse mundo perfeito aqui, ok? Mas não havia uma divisão exatamente. Presta atenção, essas palavras muitas vezes são sinônimos. Então eu estou lendo dois livros diferentes e em um livro ele chama socialismo do começo ao fim, no outro livro ele chama de comunismo do começo ao fim a mesma coisa. Então até hoje as pessoas elas usam socialismo e comunismo às vezes como sinônimos, ok? Então não é fácil entender a diferença disso. Tem que perceber de onde está falando, quem está falando, não é muito fácil. Bem, mas o Marx e o Engels, esses dois alemães aqui, eles falaram, mano, essa ideia de fazer uma vilazinha lá no Fiofó do Paraná é coisa de ursinho carinhosos. Eles davam risada desse cara, desse pessoal, e falava assim, meu, sabe o que acontece? Os trabalhadores vivem em guerra com os donos das fábricas. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O que precisa fazer? Os trabalhadores se juntarem, fazer uma revolução. Ó, revolução de onde eles tiraram?
da Revolução Francesa. Então, para o Marx, a Revolução Francesa foi incompleta, precisa de uma nova revolução, dessa vez dos trabalhadores. Para o Marx, era certeza que ia acontecer essa revolução. O que essa revolução ia fazer? Ia destruir os donos das fábricas, ok? Destruir, e os trabalhadores seriam donos de tudo. Se eles seriam donos de tudo, todo mundo seria igual. Bem, e como vai ser esse mundo igual? O Marx não falou. O Marx falou, depois a gente vê isso. O Marx ele estudou muito o capitalismo, mas ele não falou quase nada sobre como seria o mundo depois do capitalismo. Mas ele tinha certeza que viria um mundo depois do capitalismo. E essa ideia deu muita força para os trabalhadores. Porque os trabalhadores falaram, mano, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. A gente tem que se juntar. Então, isso fez surgir sindicato, que é a junção de trabalhadores, existe até hoje. Os sindicatos são quando os trabalhadores se juntam para fazer os seus interesses. Por exemplo, o sindicato dos professores, ele luta para defender os interesses dos professores. Aqui, ó, greve contra não sei o quê. Para os trabalhadores, o marxismo foi maravilhoso. Por quê? Nós, trabalhadores, temos que lutar pelos seus direitos, eles têm que lutar contra os exploradores. E eles começaram a ganhar muitos votos, né? Essa história eu estou simplificando, lógico. Né? Teve países que isso era proibido, eles tiveram que lutar, 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 até que permitiram os trabalhadores. Eles chegaram a fazer como se fosse uma ONU dos trabalhadores, entendeu? Chamada de Internacional Socialista. Essa Internacional Socialista era uma reunião de todo ano. Sabe o G20? Já ouviram falar do G20, onde os líderes do mundo se reúnem? Então, foi mais ou menos o G20 dos trabalhadores. Então, trabalhadores de todo mundo se reuniam para ver como fazer o socialismo. Então, aqui a gente tem um partido político, o partido alemão, Sozialistische Partei Deutsch, que é Partido Socialista Alemão, e essa ideia era você chegar no socialismo. Os trabalhadores, estão vendo? Lutando para o futuro do socialismo. Com o tempo, os trabalhadores conseguiram muitas coisas, conseguiram muitas melhorias na vida deles. Isso gerou um problema, porque o Marx dizia que o capitalismo ia acabar numa revolução. Até chegou a ter uma revolução, chamada Comuna de Paris. Ok? E essa revolução, então até que vocês conseguem ver a bandeira vermelha aqui, ó, realmente os trabalhadores tomaram o poder, realmente os trabalhadores fizeram coisas assim muito interessantes, malucas, e durou 70 dias e morreram. Aqui, ó, morreram. Bem, então Marx falou que era inevitável, lembra? Os trabalhadores falavam, pô, mas a comuna foi destruída. O que isso quer dizer? Que os trabalhadores passaram assim, meu, ao invés da gente acabar com o capitalismo agora, vamos consertar o capitalismo. Então vamos dar um aumento de salário, sabe? Vamos dar férias, vamos dar direitos trabalhistas, essas coisas para os trabalhadores. Porque é isso que os trabalhadores querem. Eles nem querem revolução exatamente. Eles querem lá que a vida deles melhore. E os socialistas nessa época começaram a ganhar votos. Então, na Alemanha, que era o principal país socialista, o Partido Social Democrata, ele chegou a ganhar, assim, chegar muito forte numa eleição, tá vendo? Aqui eu estou colocando o mapa. Opa, aqui eu estou colocando a eleição da Alemanha. O Partido Social, o partido, aqui ó, o Partido Socialista Alemão, ele estava em 35% dos votos. Era um partido muito forte, estava ganhando dos outros. Aqui, ó, se você olhar o vermelho aqui, ó, são socialistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estava dando certo dentro do capitalismo. Então, eu até estou mostrando aqui um desenho onde os socialistas eles aparecem ó, à esquerda
ok? Defendendo o quê? Uma sociedade mais justa, defendendo os trabalhadores, fazendo greve pra caramba para lutar contra os capitalistas, para aumentar salário. Mas abolir a propriedade, eles falavam toda hora que iam abolir, mas ninguém achava que isso ia acontecer agora, ok? Nessa época não se usava a palavra comunismo quase. Nessa época, os partidos se chamavam ou socialistas, ou trabalhistas, ou operários, ou social-democratas. Não se usava a palavra comunista. Então, a ideia lá que o Marx teve de que uma revolução dos trabalhadores ia criar um país comunista, essa ideia estava meio morrendo. Vou fazer uma comparação meio boba aqui, é mais ou menos igual o Lula, sabe? O Lula, ele, quando chegou ao poder, todo mundo achou que ele ia instaurar o comunismo no Brasil. O Lula não, ele defendeu a cidade mais justa, a maioria dos classes trabalhadores, teve greve pra caramba no governo do Lula, mas ele não acabou com o capitalismo. Tá, mas e onde entra o comunismo nisso tudo? Com a guerra. A guerra cria o comunismo. Como assim, professor? Agora eu vou explicar o que é comunismo. O comunismo, como essa sociedade bonitinha aqui, ó, nunca existiu. Mas existiam países que eles diziam o seguinte: nós estamos construindo o comunismo. Por isso, quem mandava nesses países eram os partidos comunistas. Não é que eles estavam já no comunismo, eles estavam construindo o comunismo. E eles diziam que o socialismo era uma etapa para chegar no comunismo. Então, eles se chamavam países socialistas a caminho do comunismo. Para simplificar, isso que a gente chama de comunismo era o Lenin, era os russos. E também não, eles não pensem que eles falavam comunismo também não, viu? Os russos, eles se chamavam, eles tinham o partido da Rússia, o partido que o Lenin fazia parte, era o Partido Social-Democrata Russo. Ele não tinha aqui, ó, Partido Social-Democrata Russo. Não era partido comunista. O Lenin que vai resgatar a ideia de um partido comunista, do nome. E guardem isso. Comunismo vai estar sempre ligado à União Soviética, que é o país do Lenin. Então, sempre que a gente pensar em comunismo, a gente vai pensar na União Soviética. A União Soviética era comunista? Se a gente estiver falando como comunismo assim, ó, a União Soviética não era comunista. Mas a União Soviética é o país que prometia que estava chegando no comunismo. Teve um cara da União Soviética que disse que ele estava em 1960 e ele disse que o comunismo chegaria em 1980. Entendeu? Brincadeira à parte, comunismo seria tipo o paraíso cristão, sabe? Só que na Terra.